Olha, o programa de hoje é um programa especial, porque nós vamos falar de algo extremamente importante nos dias de hoje, no ambiente de trabalho, que é a NR1. O que tem a ver NR1, Cledson, com o Programa de Atitude Sustentável SA? Tudo. Por quê? Porque o S de pessoas tem tudo a ver com saúde mental no ambiente de trabalho. Só que agora, as empresas são obrigadas a implantar a NR1 e a avaliar os seus riscos psicossociais. É por isso que eu trouxe dois convidados especiais. O primeiro é o diretor técnico da empresa E+Med, o engenheiro Pedro Andrade. E depois eu vou trazer a saudosa psicóloga Cristina Santos. Ela vai falar aprofundadamente o que as empresas precisam se preparar para implantar a NR1 e também avaliar os riscos psicossociais. Como é que os psicólogos vão atuar no ambiente de trabalho e como vamos identificar se de fato as patologias de saúde mental são ou não riscos psicossociais. Então o programa de hoje está recheado. Pedro Andrade, muito bom tê-lo aqui. Obrigado por aceitar nosso convite. Boa noite, Cledson. Eu que agradeço o convite. Prazer estar aqui com você hoje. Pedro, olha só, eu quero começar falando o seguinte. O que é a NR1? A NR1 ela passou por uma transformação muito grande, né, nos últimos anos, em que ela era uma norma enxuta e hoje ela tem uma robustez e uma importância gigantesca para a nossa área. Né? E hoje ela é o que a gente chama de NR-mãe, né? Ela que nos dá todas as diretrizes para que a gente consiga atuar num sistema de gestão adequado para evitar os acidentes de trabalho. Quando a gente fala assim da mudança da NR1 com a inclusão dos riscos psicossociais, o que o empresário tem que entender com isso? Ela vai nos trazer uma substância muito maior para trabalhar esse risco psicossocial, que é um risco novo, né? Em que a empresa ela vai conseguir enxergar o que o meu colaborador tem? O que de fato adoece o meu colaborador? Né? É uma rotina acelerada, é uma pressão ali por contas de metas. A gente sabe que hoje tudo é muito corrido, né? A informação chega muito rápido. O risco psicossocial ele chegou para quebrar barreiras aí e a gente reaprender um pouco sobre o que é saúde mental, saúde ocupacional e até mesmo a segurança, porque nós, como engenheiros, vamos ter que tratar de um risco que a gente não enxerga. Quando você fala em tratar o risco, você está falando de um documento que as empresas vão ter que implementar. Já existe um documento chamado PGR, que é Programa de Gerenciamento de Riscos, e esse PGR ele vai ser implementado a partir da NR1, com a inserção do risco psicossocial, e a partir daí ao tratamento, é isso? O PGR, ele entrou no lugar do PPRA, então nos últimos anos nós tínhamos a nomenclatura de PPA, que era o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. Não basta você fazer o documento, né? Fazer o documento é uma coisa muito simples em relação à complexidade que a segurança do trabalho e a saúde ocupacional elas dão para a empresa. A gente tem esse fator que é gerenciar aquilo que o risco ele pode causar para o meu trabalhador. E o risco psicossocial, ele vai ser inserido agora de uma maneira muito mais incisiva, né? E ele vai ser gerenciado dentro do PGR no documento estrutura e também no plano de ação, que é o GRO, que é o gerenciamento do risco. Aí quando a gente fala em inventário de riscos, como tecnicamente você vai medir, ou as empresas vão medir os riscos psicossociais? Isso é um ponto que vem gerando alguns debates, aí é um ponto bem interessante. Quando nós falamos de ruído, a gente consegue, através de uma dosimetria, identificar ali quanto aquele ruído representa numa jornada de trabalho. O psicossocial, a gente não vai conseguir fazer isso, né? A gente não vai conseguir medir quanto de pressão a pessoa tem. O que a gente vai trabalhar é uma amostragem, né, através de questionários, né, aprovados pelo governo, que vai me dar essa quantificação. Então, a gente vai trabalhar dentro dessa pesquisa, uma espécie de uma pesquisa de clima, a gente vai trabalhar esses blocos para conseguir, junto com a empresa, estruturar um plano de ação e fazer a inclusão dele no PGR. O que as empresas precisam fazer a partir de agora
para evitar multa relacionadas à NR1? O primeiro passo, ela vai ter que deixar essa parte de custo e olhar como investimento. Veja, a gente está falando de fiscalização, de multa, que é algo que dói, né? Nós, como empresários, sabemos o quanto dói você tomar uma penalização, né? Ser multado e tirar do seu capital. Então, hoje as empresas elas vão ter que fazer um gerenciamento de fato desse programa. É fazer acontecer. O que está no papel, ele tem que sair. Antecipação de risco, acompanhamento de uma jornada de trabalho. Atualizar o PGR. Atualizar o PGR, que é muito importante. PCMSO, LTCAT. E agora esses documentos são obrigados por lei, que já é obrigado. Já são obrigatórios, perfeito. Por lei, eles vão ter que ser renovados, é isso? Renovados, exatamente. Agora me diga uma coisa, quando a gente fala em saúde ocupacional, cuidado com o colaborador, a questão da saúde mental do colaborador no ambiente de trabalho, a gente remete muito a grandes organizações. A NR1, ela é obrigada para qualquer tipo de empresa, independente do tamanho? Sim, todas as empresas precisam ter a NR1. Então todas as empresas que tiverem colaboradores na condição de CLT, perfeito, vão ter que manter. Se tem um ou se tem 1000, eles são obrigados a ter. São obrigados a ter. A implementar a NR1. Exato. E fazer a avaliação dos riscos psicossociais. Perfeito. E um plano de ação. Exato. Não é a quantidade de colaboradores que gera o risco, e sim o processo que a empresa tem e que roda o negócio dela. Então, se você tem 1000, se você tem 2, se você tem uma pessoa que você é o próprio dono, você mesmo pode gerar um risco psicossocial para você, por pressão. É natural você se cobrar mais. Então, independente da empresa, todas vão ter que fazer a implantação, a identificação, o levantamento, o mapeamento para poder fazer o tratamento do risco. E olha só, como é que o RH e o SESMIT, né, que é o Serviço de Segurança, o Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho, deve trabalhar junto a partir de agora? Agora vai ser um trabalho, né, a 4 mãos. O RH ele tem um processo muito importante que é a contratação desse colaborador. Então, se nós já identificarmos quais são os fatores, né, que nós temos como risco psicossocial, consegue ajudar o RH nessa triagem de colaboradores e fazer com que a escolha desse colaborador esteja um pouco fora desse grupo de risco para que a empresa traga, né, para cima. Uma vez que você contrata um colaborador que ele já tem uma certa tendência, em que ele já demonstra isso através das etapas que o RH acompanha junto com o processo, faz com que nós, né, responsáveis pelo SESMIT, a gente consiga garantir uma taxa de absenteísmo, um amadurecimento dessa cultura de segurança de uma maneira mais natural, uma maneira mais orgânica. E como a EMASMED ela estruturou o seu métier de serviços para atender os seus clientes? Na EMASMED a gente estruturou de 3 formas, tá, Clédson? Primeiro vai ser o mapeamento inicial, né, com o questionário. A gente optou por usar o COPIX 2 adaptado. O segundo passo é nós fazermos a implementação desses pontos que nós levantamos, né? Então, treinamento com liderança, que eu vejo que vai ser um ponto muito bacana, crítico para se trabalhar. Vai ser muito bacana, mas vai ser crítico, né? Vai. Porque nós temos muitas lideranças autocratas, né? Sim, vão ter que trabalhar a comunicação, e eu acho que a forma de delegar. Perfeito. Eu acho que esse vai ser o maior gargalo que a gente vai ter, vai ser trabalhar essas pessoas. E o último ponto é o acompanhamento, né? Não adianta só eu implementar, eu vender um serviço que vai custar para a empresa, inevitavelmente, porque eu preciso fornecer uma equipe multidisciplinar para o meu cliente para que eu consiga atender. Até mesmo porque essas pessoas vão precisar de profissionais como psicólogos, psiquiatras. Até o próprio médico do trabalho vai ter que estar envolvido nesse projeto, não é verdade? Perfeito. Pode ser que tenha a necessidade de entrar um nutricionista. Então, vai ser uma equipe multidisciplinar que a gente não consegue dizer exatamente qual tipo vai ser. Cada empresa vai ter uma necessidade, cada empresa... Então, assim, é um serviço personalizado que a gente vai entregar para o nosso cliente. E isso vai ter um custo? Um pouco sim, né? Para entregar qualidade, para entregar essa equipe multidisciplinar, eu preciso, né, fazer um investimento. Por isso que eu falei há pouco que a empresa ela vai ter que deixar de olhar como uma forma de custo, né? E vai ter que olhar como uma forma de investimento, né? Se a gente colocar na balança o valor desse investimento
que vai ser diluído, a gente vai, nós como empresas do ramo, né, a gente vai conseguir diluir isso num pool de clientes, né? Então fica mais fácil da gente trabalhar. Então cada empresa vai ter que ter ali a sua necessidade, né, de trabalho. Muito bom, vai ser um momento das empresas pensarem de fato em pessoas e principalmente na sua saúde mental. Eu sempre falo assim, Pedro, que ESG é meio ambiente, pessoas e governança corporativa. E eu sempre falo para os donos das empresas que eu estou próximo, que as pessoas é o maior patrimônio que uma empresa pode ter. E nós vamos precisar cuidar dessas pessoas a partir do momento que elas saem da casa delas. Porque a gente precisa identificar, no próximo bloco, nós vamos falar exatamente sobre isso com a doutora Cristina, que é uma psicóloga, sobre exatamente como identificar um risco psicossocial, mas que esse risco psicossocial ele tem correlação ou não com a atividade daquela pessoa, não é verdade? Eu vou falar aqui em São Paulo, nós vivemos uma cidade caótica, onde o trânsito é louco, muito barulho, muita gente estressada, ansioso, metropara e tudo mais. Enfim, essa pessoa chega ao trabalho com esses sintomas, é um risco psicossocial ou não é um risco psicossocial, não é verdade? Exato. Esse risco está correlacionado com o seu trabalho ou não? Então, empresas sérias como a E+Med, tenho certeza que vai ajudar as empresas a ter um serviço de qualidade, né? E um custo razoável e adequado àquela realidade, acessível. A gente pode ver aí empresas que têm um funcionário, vai precisar, mas a gente tem empresas que têm 10 mil funcionários que também vai precisar. Mas eu acredito que as ferramentas e a dosagem dessa ferramenta não serão as mesmas para esses dois tipos de empresa, né? Hoje a ferramenta que eu uso para fazer uma medição, por exemplo, de ruído, ela é muito mais cara do que uma ferramenta, uma licença para fazer um questionário. Me diga outra coisa, a E+Med, ela tem um sistema que vai gerenciar tudo isso? Sim, a gente tem um sistema e ele vai interligar com um sistema de gestão em que eu faço de fato, né, a gestão tanto da parte de saúde quanto da parte de engenharia e que automaticamente, um ponto que a gente não tocou, é a comunicação com o governo. Eu acredito que muito em breve essa comunicação entre governo e risco por essas ferramentas, né, desses sistemas que fazem o gerenciamento de saúde ocupacional, eles vão acontecer, né? Tendo em vista que é um risco que vem sendo muito falado e ele é um ponto extremamente crítico em que a gente precisa trabalhar. Deixa eu te falar uma coisa. Eu vi uma reportagem, eu achei muito interessante, e eu queria trazer aqui para nosso bate-papo, que as empresas vão ter que investir e caso não invista vai ter um impacto muito grande. E aí, falando sobre o afastamento, sobre doenças, as patologias voltadas aos riscos psicossociais, né? E se o INSS fazer a correlação dessa atividade, tem impacto no FAP, que é o fator acidentário do trabalho. E isso envolve, não é é a folha inteira da empresa, né? Explica pra gente como é que funciona isso. Quando a gente fala de uma pessoa saudável, em que ela se afasta por algum motivo externo ao trabalho, ela é afastada, mas não tem aquele que a gente chama de nexo causal, né? Agora, quando é identificado uma relação entre trabalho e patologia, ele acaba entrando nesse... Automaticamente, então ele troca de código, né? O próprio INSS faz essa troca. Exatamente, ele considera como B91, que é o código que relaciona esse fator, né? Esse risco, vamos dizer assim, numa doença ocupacional. E isso vai para a alíquota do governo que ele paga na janela seguinte dele. Que isso pode ser, essa alíquota, inclusive, quando as empresas elas investem em acidente, não, elas investem em prevenção de acidentes do trabalho, essa alíquota ela pode reduzir ou pode duplicar. Exatamente. Então, o caso das patologias que tenha nexo com os riscos psicossociais também pode entrar nesse cálculo. Pode. Então, hoje, se a gente pegar numa escala, né, um acidente em que gere um afastamento para o colaborador dentro de um canteiro de obra, dentro de uma linha de produção, versus um afastamento causado por um risco psicossocial, ele vai ter o mesmo peso.
Então, vai ser considerado um acidente e a empresa ela vai ser penalizada por ter causado, por ela não ter feito esse investimento que você bem trouxe como prevenção. Então, impacta diretamente no fator acidentário previdenciário da empresa. Pois é, você que está nos assistindo, que é empresário, cuide-se, porque a partir do dia 26 de maio, agora, essa legislação ela está vigente, ela será duramente cobrada pelo governo. E você, que é de atitude, não vai nunca deixar a sua empresa vulnerável a multas, não é verdade? Por isso, contrate o quê? A E+Med. Pedro e a E+Med. Estamos aqui para atender, vai ser um prazer atender quem nos assiste aqui, né? E quem sabe a gente não prepara uma condição especial para quem falar que viu o programa. É verdade, olha só, muito bom, deu audiência aqui para o nosso programa. Pedro, olha, muito bom conversar com você, mas eu quero que você venha mais vezes ao programa para a gente falar sobre... Convite aceito. Muito bom. Convite aceito. Para a gente falar sobre saúde mental no trabalho, a gente falar sobre a ANR e ajudar os empresários que estão nos assistindo a ter uma empresa mais segura, sustentável e sem multas. Isso que é o importante. E saudável, não é verdade? Obrigado, viu, querido? Obrigado, Cledson. Obrigado ao programa pela honra de estar aqui. Convite aceito. Espero estar logo de novo aqui com você. Maravilha. Olha, eu vou para um breve intervalo, você não sai daí, é rapidinho, porque na volta eu estou com a psicóloga, a doutora psicóloga Cristina Santos. Nós vamos falar, ainda continuamos falando sobre os riscos psicossociais, mas de uma forma clínica, como identificar essas patologias no ambiente de trabalho e como tratar elas. Então você que é da atitude, não sai daí, eu já volto. Cada ausência custa mais do que você imagina. Você sabe o que está perdendo ao não prevenir? Acidentes de trabalho podem ser evitados. Afastamentos que poderiam ser evitados com um pouco mais de cuidado. Equipamentos novos que não puderam ser comprados por causa de multas pesadas. Cuide de quem cuida da sua empresa. Conte com a E+Med Ocupacional para prevenir e proteger. Entre em contato agora e descubra como podemos ajudar sua empresa a prevenir essas perdas. Conheça a inspiradora trajetória de Cledson Bernardo, que saiu das ruas e se tornou uma referência nacional em liderança ESG. Em seu livro Transformando Desafios em Liderança, Cledson compartilha histórias reais, desafios superados e um método prático para quem busca ser um líder mais ético, humano e de impacto positivo. Transforme seus desafios em força e inspiração. Garanta já seu exemplar e comece sua jornada rumo à liderança sustentável. Estamos de volta com o programa Atitude Sustentável SA. Hoje um programa super especial para falar sobre saúde mental no trabalho, através da nova NR1, que começa agora em maio de 2026. Ao meu lado agora está a doutora psicóloga Cristina Santos. Cristina, é um prazer tê-la aqui para falar desse tema tão importante nos dias de hoje, que é a saúde mental no trabalho. O prazer é todo meu, estou muito feliz pelo convite. Falar de saúde mental eu fico animadíssima, então muito obrigada pela oportunidade. Eu acredito que você deve estar acostumada com transtornos, com a questão da doença mental, ou a saúde mental, ou a não saúde mental, os transtornos da mente, vamos falar assim. Perfeito. Né? Só que isso não é costumeiro a gente tratar no ambiente de trabalho, não é verdade? E agora nós vamos ter que estar ali, né? Avaliando, olhando, cuidando dos nossos colaboradores. Eu te pergunto, como a gente vai identificar uma patologia voltada à saúde mental de uma patologia, na verdade, como é que nós vamos identificar? Não, como é que nós vamos criar nexo ou não com as atividades de trabalho? Como é que a gente vai identificar? Como é que uma depressão ela pode ser identificada por um chefe autocrata, ou uma depressão ela pode ser advinda da nossa fisiologia de uma pessoa normal, né? Veio da fisiologia do corpo. Estamos vivendo um momento histórico sobre a NR1, de fato, agora a partir de 26 de maio vai acontecer. E para mim, que estou há um tempo no mundo, né, de saúde mental, isso é muito bom. Respondendo à pergunta do Cledson, primeiramente, a NR1 ela é uma metodologia, ela é um protocolo. Vai ter etapas, como a E+Med.
Vão ser 3 etapas. Essa primeira etapa vai ser o levantamento de todos os riscos psicossociais. E esses riscos psicossociais, eles estão linkados também com pesquisa de clima. E a pesquisa de clima, o que a gente vê ali na pesquisa de clima? É por área. Então, ali a gente percebe que não precisa dizer o nome do colaborador, mas no gráfico a gente consegue ver quantos colaboradores daquela área têm o mesmo sintoma. E aí você, interessante. Então, aparece lá, assédio sexual. Uma área, um setor talvez de 10 pessoas. 5 pessoas com a mesma crítica. Identificou isso. Opa! Aí a área de recursos humanos, SESMIT, precisa ficar ligado nesse tipo de observação. Então, a gente pensa assim, essa patologia, esse risco está dentro da empresa. Agora me conte, qual o papel da liderança na implementação dessas novas diretrizes? Primordial. É de cima para baixo. O dono, o CEO da empresa precisa aceitar não só como uma obrigatoriedade do governo, mas como um protocolo dentro da empresa. Os líderes precisam ser os espelhos, os exemplos para os colaboradores. Então, eles precisam ser aqueles que puxam e que dê o exemplo. Quando um colaborador, às vezes, falta, mais de uma vez. Tem gestor, eu já trabalhei em ambiente corporativo, em recursos humanos, e já vi gestores achar que aquele colaborador está faltando por qualquer motivo. Então, dá a falta e não senta com aquela pessoa ou não aciona os recursos humanos, porque uma coisa que eu recomendo é ter um psicólogo organizacional no recursos humanos dentro de uma empresa, porque ele vai ter habilidade para poder entender quais são os riscos ali. Então, o líder, ele precisa ser a pessoa, a empresa não é ONG, mas só que ele precisa ter empatia de olhar para aquele colaborador e não acusar como um recurso, porque você me deixou na mão, a sua atividade ficou sem fazer. Não com essa ótica, mas com uma ótica de que você quer conversar, está tudo bem? Então, uma gestão humanizada será uma gestão diferenciada no ambiente de trabalho para combater as evidências de riscos psicossociais. Perfeito. Escutativa. Não precisa ser psicólogo, não precisa ser a pessoa que abraça, não é sobre isso. Mas só se debruçar para esse colaborador e entender o porquê que ele está faltando, se está acontecendo alguma coisa. Por que as pessoas elas têm tanto preconceito com patologias voltadas à saúde mental? Isso é histórico. Nós estamos numa geração, a geração Z hoje, eles parece que já estão nascendo com a questão da saúde mental, dos direitos, né, e dos deveres. Eu tenho 39 anos, na época que eu trabalhava, nunca ouvi falar sobre saúde mental dentro de uma empresa. Se falava lá no passado, talvez vocês que estão assistindo, vocês podem se conectar com alguma fala dessa, que antes, se alguém tinha algum problema, é louco. Não, vai pro hospício, né? Já internava a pessoa. É fraco. Então imagine, um homem não podia ter ansiedade e depressão. É fraco, né? A mulher não vai lavar uma roupa, é falta do que fazer. Então é uma questão histórica e estrutural. Hoje vem se falando em saúde mental, então por isso que eu fico feliz que a NR1, com essa questão do psicossocial, é um começo aí para que a gente possa olhar a saúde mental de maneira mais sem tabus. Já aconteceu, assim, contar um caso rápido, de algum colaborador que se suicida dentro de uma empresa. Vira um caos esse assunto. Não, a gente precisa falar do assunto. Então, precisa ter treinamentos dentro da empresa sobre ansiedade, depressão, burnout. Precisa falar, revelar. Quanto mais a gente sabe do assunto, mais deixa de ser um mistério. Ser claro. E olha só, a saúde mental é um tema de gestão de pessoas ou de gestão de risco financeiro? Que pergunta maravilhosa. Com certeza, os dois. Não sei se você já ouviu, Cledson, você que é uma pessoa bem relacionada, se você já ouviu assim, área de recursos humanos é gasto. Sim, todo tempo. Não é sobre Sim. isso? Então, quando a gente fala da área de recursos humanos, sempre tem que contratar pessoas, recursos, são números, gastos, mas hoje eu vejo a saúde mental sendo importante para as duas áreas. Eu acho que essa NR1 ela veio literalmente para mudar alguns comportamentos, né? Quebrar paradigmas de outros, né? Eu acho que literalmente as empresas elas vão precisar investir e olhar com cuidado as pessoas, porque eu acho que é o maior patrimônio de uma empresa, não é verdade? Agora me diga uma coisa, como você acha que a diversidade
e a inclusão, ela impacta a saúde mental do trabalho? Acho que diversidade vai entrar aí talvez no risco psicossocial, questão de assédio, né? Porque não vai ser só assédio sexual, moral, mas discriminação também. A galera diversa, tudo bem que as empresas hoje estão colocando vários programas para atrair esse público. Fazendo isso, essa pessoa que faz parte dessa comunidade da diversidade se sente confortável, confiante. Então, se a empresa se preocupar com isso, que a empresa não vai ter discriminação, porque não adianta só fazer um projeto de diversidade, mas só que todo mundo tem que comungar da mesma cultura. Então, o que eu quero acreditar é que a NR1 vai trazer essa homogeneidade, né, essa integração para que todo mundo saiba que não pode acontecer esse risco psicossocial. A NR1, ela criou uma revolução no ambiente de trabalho voltada à saúde mental, você acha? As pessoas, elas vão estar mais abertas e libertas para falar de forma tranquila sobre a sua condição mental? 100% não, porque ainda tem pessoas que têm um distanciamento, como você mesmo perguntou, por que as pessoas têm dificuldades em falar sobre saúde mental? Às vezes esse assunto é visto com medo, né? Como se fosse um grande problema. Não, gente, tem tratamento, tem saída, dá tudo certo. Então, eu acho que a NR1, ela está proporcionando essa oportunidade de conversar sobre. Para mim, sim, é uma revolução e positiva. Muito bom. Cristina, a gente está chegando no final do nosso programa. Foi muito bom tê-la por aqui. Qual é a mensagem que você deixa para as empresas ainda que não implantaram, não se preocupou ainda em implantar a NR1 no seu ambiente de trabalho? Primeiramente, procure E+Med, que ela é uma empresa sólida, né, com boa estrutura, com bom protocolo para a NR1. Então, acho que a primeira coisa é procurar quem sabe falar do assunto. Isso é verdade. Não é? Tem que procurar empresas sérias e consolidadas, né? Exatamente. Porque, querendo ou não, foi falado aí, o Pedro comentou que se não for feito corretamente, tem multa. Exatamente. Então, mexeu no bolso do empresário, tem problema. Né? Então, procure uma empresa que não vai ter prejuízos aí. Mas, falando como uma profissional da área da saúde mental, autoconhecimento. Independentemente se essa obrigatoriedade ela é para a empresa, não, cada pessoa ela precisa buscar entender o porquê sente e o que sente. Porque, querendo ou não, a gente também não pode colocar na mão da empresa toda a responsabilidade também. Sim. Porque você falou muito bem, nós moramos em São Paulo. O que acontece em São Paulo? É um caos, né? A gente vive num caos, né? É um caos. Então, não dá para despejar essa responsabilidade toda na empresa. Então, se cada pessoa fizer a sua parte de entender e de saber o que é a tua regulação emocional, que é o quê? Sabe o filme Divertidamente? Acredito que todos aqui, né, quem estiver assistindo, se não assistiu, assista, Divertidamente. É um filme da Disney que eu recomendo, porque lá explica todas as emoções. Então, se cada um souber o que sente e como sente, dá tudo certo. Não vai ficar pesado nem para a empresa e nem para o colaborador. É isso, equilíbrio. Equilíbrio. Não é verdade? Obrigado, viu, Cristina? Venha mais vezes aqui. Com muito prazer, virei sim. E olha só, o programa Atitude Sustentável vai para um breve intervalo, você que é de atitude, não saia daí. A logística é a espinha dorsal de uma empresa, mas gerenciá-la pode ser um desafio. A Humalog oferece terceirização de mão de obra qualificada para otimizar sua logística sem correr riscos com problemas inesperados. Além disso, também te ajudamos a encontrar os candidatos ideais com nossa consultoria em recrutamento e seleção. Com a Humalog, você terá mais tempo para se concentrar no que realmente importa: o crescimento do seu negócio. Humalog, sua solução em logística. Ficou claro que cuidar da mente é cuidar do negócio. A nova NR1 não é apenas burocracia, é um avanço civilizatório que coloca o ser humano no centro da estratégia ESG. Obrigado, Pedro, obrigado, Cristina, pela colaboração. E nosso programa vai ficando por aqui. Espero que tenha gostado. Tem dúvidas ou sugestões de pauta? Entre em contato com a nossa equipe através do e-mail produção@humalog.com.br.
atitudesustentavelse.com.br ou através do nosso WhatsApp 11 94500 9898 e nos siga nas redes sociais. Até o próximo programa, eu te espero a semana que vem. Tchau!